Olá pessoal, estou aqui de novo, professor Daniel Garlip, para conversar um pouquinho hoje sobre suplementação com bicarbonato de sódio. Aquela coisa que a gente está, né, olhando o Instagram e daqui a pouco me deparo com uma pessoa comentando de que o bicarbonato de sódio passa a ser nível A no American College e que existia, né, um nível de evidência bastante importante da função do bicarbonato de sódio quando se fala de hipertrofia, força, resistência muscular e assim por diante. Nesse sentido, eu decidi dar uma procurada sobre esse suplemento e é o que eu quero comentar com vocês hoje e falar um pouquinho aqui ao longo desse nosso bate-papo aqui. Primeira coisa assim, o bicarbonato de sódio, ele vem sendo estudado há muito tempo. Nós estamos falando de estudos que vêm desde a década de 1930. Ou seja, é um suplemento que muito se tem a necessidade de entender como ele funciona, mas ao longo do tempo o que acontece? Os estudos eram muito pequenos, os estudos eram com poucas pessoas, o nível de credibilidade desses estudos passavam a ser bastante pequenos. Então o que isso gerava? Gerava resultados bastante inconsistentes. E esses estudos, eles demonstravam efeitos ergogênicos, alguns deles, outros apresentavam efeitos ergolíticos, que é diminuição do rendimento, e outros estudos demonstrando, inclusive, efeito nenhum do bicarbonato. Porém, o que o Brad Schoenfeld, que é hoje o cara que mais estuda força, hipertrofia, treinamento no mundo, o que ele e o grupo dele acabaram fazendo? Fizeram então uma revisão sistemática com meta-análise, que é o mais alto nível da ciência, e esse estudo aqui então teve como título efeitos da suplementação de bicarbonato de sódio na força e na resistência muscular. Então, uma revisão sistemática com meta-análise, ou seja, a ideia era buscar na literatura todas as produções para entender se sim funciona, não funciona ou se não tem efeito. Então, o objetivo deles, qual foi nesse estudo? É explorar os efeitos agudos da suplementação de bicarbonato de sódio na força e na resistência muscular. E vejam, ao longo do tempo que foi produzido, foram produzidos 13 estudos, e esses 13 estudos aqui buscavam a verificar se o bicarbonato de sódio apresentava algum efeito na resistência muscular, e 11 estudos, né, relativamente bem construídos e tal, tentaram verificar se existia então efeito sobre a força muscular. Vamos dar uma olhadinha em quais foram os resultados identificados pelo o Brad e os seus companheiros. Olha só. O que eles estavam procurando? Eles estavam procurando se a suplementação com bicarbonato de sódio gerava algum tipo de alteração na força máxima, no torque máximo e na carga máxima levantada. E quando foi se ver, então, se existia alguma validade sobre as questões de resistência muscular, os estudos que foram identificados, eles avaliavam número de repetições realizadas, trabalho isocinético total e também tentar manter essa produção de força isométrica, por exemplo. O que os resultados, então, dessa revisão sistemática com meta-análise nos traz? Que a suplementação com bicarbonato de sódio não gera efeito na força muscular, não gera melhora na capacidade de produção de força muscular. Porém, o que foi identificado? Que sim, o bicarbonato de sódio ele melhora a resistência muscular. E detalhe, melhora a resistência muscular para grupos musculares pequenos e para grupos musculares grandes. Agora, levando em consideração esses efeitos agudos,
O que se identificou? Que existe um aumento, então, da potência anaeróbia máxima, da capacidade anaeróbia, em eventos que têm resistência, que exigem resistência muscular com duração entre 45 segundos a 8 minutos, ou seja, gera uma melhora dessa resistência muscular e, inclusive, melhora a capacidade de corrida intermitente de alta intensidade. Agora, do ponto de vista fisiológico, por que isso gera uma capacidade de melhora? Pela seguinte questão: quando nós estamos submetidos a exercícios intensos, existe no corpo humano um acúmulo de hidrogênio. Esse acúmulo de hidrogênio vai fazer com que haja uma queda do nosso pH, ou seja, nós passamos a ficar um pouco mais ácidos. Essa alteração, ela pode contribuir para a fadiga muscular e isto pode gerar, então, redução de desempenho. Por que isso ocorre? Porque algumas enzimas glicolíticas passam a diminuir os seus efeitos, diminui-se também a sensibilidade ao cálcio, levando em consideração que o cálcio ele é fundamental para que haja contração muscular. Consequentemente, o ciclo das pontes cruzadas, que nada mais é do que a ligação das cabeças de miosina com actina, ficam diminuídas, tem algum tipo de interferência e isso geraria fadiga. Então, quando o indivíduo faz a ingestão do bicarbonato de sódio, isto pode vir a retardar a fadiga induzida pelo exercício, o que vai então melhorar o desempenho do indivíduo. E por que isso vai ocorrer? Porque vai melhorar o equilíbrio ácido-base intramuscular desse indivíduo. Enfim, a conclusão desse artigo, dessa revisão sistemática, que é analisar o todo de estudos que tem na literatura sobre essas questões, traz o seguinte: que de uma forma geral, sim, a suplementação com bicarbonato de sódio melhora de forma aguda a resistência muscular, tanto de pequenos como de grandes grupos musculares, porém não gera efeito ergogênico quando nós estamos falando sobre força muscular. Ok? Então, está aqui então respondido a questão da suplementação com bicarbonato de sódio. Logo, logo eu volto com mais algumas atualizações para todos nós. Um grande abraço, até breve.